grandioso. Eu estou oferecendo hoje essa aula gratuita, completamente online, 100% de graça, onde nós vamos conversar bastante a respeito de pregação do Evangelho. E conforme combinado, eu vou dar 3 conteúdos hoje, então vamos usar bastante aqui a lousa e tal, e os 3 conteúdos hoje serão introdução, o que você deve e não deve fazer na introdução, vale muito a pena, super vale a pena. Depois eu vou falar sobre expansão, como que você expande a pregação, o insight, a inspiração que Deus te deu. E em terceiro lugar, eu vou falar sobre estrutura, né? Como é que você divide em tópicos, como é que você, o que vai em cada tópico, o que não vai, como fica mais fácil para você. Então, dá um ok aí, como é que tá, Wesley? O som tá bom? Tá tudo, a recepção tá boa aí pro pessoal? Alguém já respondeu ok? Como é que tá? Tá ok aqui. Tá ok? Tá? Então, vamos seguir. Eu quero começar essa aula, eu não sei quantos já estão online agora, mas presta atenção. Eu vou dar um presente para vocês. Esse é meu mais novo livro, dá uma olhadinha aí. Não sei se está bom o foco para vocês. Esse livro se chama Tratamento de Choque da Graça, tá? É um livro que foi lançado esse mês agora de julho, tá certo? Eu acho que foi dia 13 de julho. Tem um mês, mais ou menos, esse é o meu último livro. E nesse livro eu falo sobre a parábola do filho pródigo, a ovelha perdida, da dracma perdida. É um livro muito legal e eu quero dar ele de presente. Como nós tivemos mais de 800 inscritos, eu não sei quantos estão, quem já está chegando agora tal, eu não consigo dar esse livro para todo mundo. Imagina só o correio para 800 pessoas, meu Deus do céu. Então, eu vou disponibilizar o PDF desse livro para quem ficar até o final da aula. Essa aula eu pretendo falar mais ou menos 50 minutos. Uma hora, de 50 minutos a 1h10, no máximo a gente vai estar encerrando essa aula. Como é uma aula, eu espero que você tenha aí na sua mão papel e caneta, para que a gente possa aprofundar dentro desse assunto da pregação. Como eu disse agora há pouco, eu vou dar o livro de presente, vou mostrar mais uma vez para vocês, eu vou dar de presente esse livro em PDF para quem ficar até o final. Então vamos lá. Nos últimos 5 minutos, aqui embaixo, tem uma tecla a respeito do PDF. O que está escrito na tecla? Baixe seu livro. Baixe seu livro. Então, tá vendo aí, baixe seu livro? Se você colocar o mouse aí, ainda não vai dar para baixar. Tá travado. Eu vou liberar esse PDF nos últimos 5, 10 minutos dessa aula. É um jeito de eu tentar fazer com que você assista a aula por inteiro, tá certo? Isso é mal de professor, querer que o aluno preste bastante atenção. Bom, eu sei que agora me assistindo tem homens, mulheres de São Paulo, qualquer lugar do Brasil, porque nós tivemos algumas centenas de irmãos que se inscreveram, e nessa aula eu vou direto ao ponto. Nós vamos aprender 3 assuntos básicos a respeito de pregação. O primeiro assunto que nós vamos aprender é sobre como fazer uma introdução. O que fazer e o que não fazer na introdução. Em segundo lugar, nós vamos aprender a respeito de expansão. Como assim? Como expandir a mensagem. Do que eu estou falando aqui, do que nós vamos tratar aqui. Quando você recebe uma palavra de Deus, quando você recebe uma mensagem da parte de Deus, essa mensagem, ela é um insight, uma ideia, um pensamento dentro de um texto, uma interpretação, uma sacada, uma inspiração que Deus te deu na leitura, ouvindo uma música, um louvor, uma palavra, enfim. Mas é um pensamento que dura 1 minuto, 1 minuto e meio, uma sacada dentro do texto. Como que você transforma isso aqui de 1 minuto e você transforma isso aqui em 1 hora de pregação, sendo que essa 1 hora seja completamente interessante? Então, esse é o segundo ponto que nós vamos tratar nessa aula rápida de hoje. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a estrutura do sermão. Alguns falam sermão, outros falam esboço, tá? Vamos tratar aqui sobre a estrutura, como dividir em
tópicos, tá? Bom, a primeira coisa que tem que ficar clara pra gente, antes de entrarmos na introdução, é que quem inspira os pregadores é Deus. Deus é quem dá a inspiração. E isso não vai mudar. Você não vai aprender hoje, ou na nossa escola, na faculdade, você não vai aprender várias pregações. Ah, eu vou te dar 10 pregações para você usar no seu dia a dia. Não é isso. Tá? Fuja desses tipos de livro de sermões, 366 sermões, um para cada dia, pregadores que ficam pregando mensagens dos outros. Não é essa a ideia, tá certo? A ideia é que não é que você pregue mensagens minhas, embora eu coloque no meu Instagram toda semana ideias de pregação, mas não é uma pregação minha montada, é uma inspiração que eu tenho de Deus, e aí eu sento e publico numa série chamada Prega Aí. Se você não segue no Instagram, dá uma olhada lá no Instagram, César Cavalcante. Se você achar que deve, segue lá, porque toda semana você tem ideias para você mesmo implementar, para você mesmo trabalhar, tá certo? Tudo certo aí, Wesley? O pessoal tá chegando, então já temos algumas pessoas online, tá tudo funcionando, deram ok, o som tá bom, tá, vamos lá. Então, minha gente, então hoje, o que precisa ficar claro, antes de a gente entrar nessas três aulas de hoje, cada aula vai ser aqui uns 15 minutos, é que quem dá a inspiração é Deus. Não fique repregando mensagem de outra pessoa, não é essa a ideia. Se você tem um chamado para pregar, se Deus te chamou para levar a palavra, é porque Ele vai inspirar você. Ele vai colocar a mensagem no seu coração. Tá? Então a ideia desse projeto, Escola de Pregadores, não é: eu vou te dar 10 para quando chegar no filho pródigo, prega assim. Quando chegar na mulher samaritana, fala isso. Não é isso, não. A ideia é: como que eu recebo uma palavra de Deus e consigo transformar ela em uma boa pregação? Como a minha pregação pode ser mais profunda, mais interessante e alcançar mais pessoas, tá bom? Claro, na escola de pregadores a gente tem mais tempo, são 30 horas de conteúdo, então a gente ensina pormenorizadamente. Mas nessa live eu vou tentar compartilhar com você esses 3 assuntos: o que é uma introdução, como que você expande a mensagem e como que você estrutura o seu sermão. Então, vamos começar? Vamos lá. Na introdução, algumas coisas precisam ficar muito claras antes da gente falar o que é a introdução. O que é a introdução? Vamos lá. Você chegou no púlpito, saúdou a igreja, os irmãos, graça e paz, paz do Senhor, paz, sei lá, boa noite, cada igreja de um jeito. E você, primeira dica que eu te dou: não gaste mais do que 1 minuto nessa boa noite, paz do Senhor, graça e paz, agradeço a oportunidade. Por quê? Porque especialmente esses pregadores neopentecostais e gostam de ficar puxando o saco de pastor, e eu agradeço não sei quem, eu quero louvar o prefeito que está aqui, e o deputado fulano de tal, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, você está entendendo? Então, na saudação, você agradece, graça e paz, boa noite, paz do Senhor, não sei como é que é lá no seu, dependendo de onde você vai pregar, e eu gostaria de agradecer ao pastor pelo convite, pelo privilégio, tal, e eu gostaria de trazer uma palavra que está escrita em tal texto. Tá? Então, alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto no máximo para você, entre você começar a falar e abrir o texto, porque a atenção tem que estar na palavra de Deus. E agora eu queria falar sobre a importância de uma boa introdução. A importância de uma boa introdução. Por que ela é importante? Vamos dizer que agora você está começando a pregar para um público, uma igreja que tenha, vamos colocar, 100 pessoas. Uma igreja pequena, 100 pessoas. Então tem 100 irmãos que estão lá com a Bíblia, que saíram de casa, que cantaram, que oraram, que contribuíram, que ofertaram e que agora estão esperando a pregação. Geralmente é assim que funciona. E aí você se levanta, saúda os irmãos. Você está falando para 100 pessoas. Essas 100 pessoas estão pensando assim: bom, vamos ver o que é que Deus vai falar, como é que vai funcionar. Tem gente que está com o coração aberto, tem gente que não está com o coração aberto. É uma igreja.
Se você enrola, quanto mais você enrola, se você comete alguns erros, que eu vou falar agora na parte da importância, você vai perdendo audiência. E o que é perder audiência? Se você fica 10 minutos, eu quero agradecer fulano e conta uma piada, porque quando a gente era pequeno, quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, esse irmão, a mãe dele cuidou da minha mãe, aquelas conversas que não se aproveita, você vai perdendo a audiência. E perder a audiência, que eu estou dizendo, significa que agora você não tem mais 100 pessoas. Tem 100 pessoas na igreja, mas já não tem mais 100 pessoas te ouvindo, te dando atenção. Do 100, já caiu para 70. E se você comete o próximo erro que eu vou falar, que é uma leitura mal feita. O que é uma leitura mal feita? Você abre a Bíblia e começa a tropeçar no texto. Quer dizer, você não está preparado para aquele texto. Você não leu o texto, não estudou, não fez a lição de casa. Eu reconheço que tem muitos irmãos e irmãs que não tiveram a chance de ter um curso superior, ou que são um segundo grau, alguma coisa assim, primeiro grau completo. Tá bom. Eu reconheço que Deus usa tudo isso, todos os irmãos, até quem não tem tantos estudos. Ok. Porém, tem uma dica para você. Antes de pregar, leia o texto pelo menos 10 vezes. Se você não é bom de leitura, leia em voz alta. Ouça você mesmo lendo o texto. Por quê? Porque se você está lá na igreja, você saiu da sua casa, colocou gasolina no carro, foi ouvir, louvou a Deus, congregou, contribuiu, e aí chega lá o pregador fica cumprimentando todo mundo e falando da história de todo mundo e rindo e tal, e nisso já passou 5 minutos e 10 minutos, e agora ele vai ler o texto, aí ele sai tropeçando no texto, não respeita a pontuação, quer dizer, não dá gosto. Você olha e fala assim, esse cara não sabe nem para ele vai ensinar o quê? E quanto mais você permanece nessa sucessão de erros, menos audiência você está tendo. Dos 100 irmãos, agora você está falando para 40. Quer dizer, tem 100 pessoas na igreja, mas 40 apenas estão prestando atenção. E a introdução estabelece conexão. Pastor, como assim estabelecer conexão? Vamos lá. A conexão deve ser com o maior percentual. Eu vou dizer uma verdade para você que talvez você não tenha parado para prestar atenção, mas à medida que eu vou explicando, você vai pensando. Quase ninguém fala para 100% da audiência. Tem 100 pessoas, quase ninguém está falando para 100. Tem gente que vai na igreja para dormir, tem gente que vai na igreja para namorar, tem gente que vai na igreja para, sei lá, menos para ouvir a palavra. Então, é difícil você falar para 100% da audiência, para 100% da presença que está lá na igreja. Porém, quanto mais alta a sua audiência, quanto mais alta a conexão entre você, pregador, pregadora, e o ouvinte, mais, eu vou usar essa palavra aqui, estou tentando outra, vai essa mesmo, mais sucesso, no bom sentido, você vai ter. Não é sucesso que você quer se aparecer, não é isso, mas maior a eficácia da palavra que Deus colocou no seu coração. Beleza? A seguir, vamos lá, você saudou os irmãos rapidinho, você fez uma boa leitura da Bíblia, fez uma boa leitura, uma voz num volume bom, e uma leitura que você leu pelo menos 10 vezes antes, você apresentou, respeitou a pontuação, tá tudo funcionando. Bom, agora você vai entrar na introdução propriamente dito. Na introdução propriamente dito, o que é a introdução? A introdução é o link entre o início e o tema. Uma coisa que eu gosto de fazer na introdução, às vezes, é apresentar uma história, porque a história é um gatilho mental muito poderoso. Todo mundo, mesmo que a pessoa não goste de histórias, mas a história chama atenção. Imagina que eu chego aqui e começo dizendo assim para você. No dia 5 de maio de 1996, eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. E naquela noite, então eu já chamei sua atenção. Mesmo que você não goste, eu já chamei sua atenção. Então, na introdução, você vai entender que ela é o link entre o início de tudo
e a mensagem que você vai pregar. Mas você não precisa, a introdução não precisa, como é que eu vou falar aqui? Não precisa ter uma ligação direta com o texto. Vamos dizer que você vai pregar, sei lá, sobre Gênesis 3, a queda do homem, a Eva, lá a fruta, a serpente e tal, disse Deus que não é para comer da árvore, você vai... Bom, enfim, vamos dizer que o assunto lá seja Gênesis 3. Na introdução, você não precisa falar sobre Gênesis 3. Na introdução, você não precisa necessariamente falar sobre Eva ou sobre Adão. Você pode contar uma história a respeito dos efeitos da queda na humanidade. Você pode compartilhar o que um estudioso pesquisou a respeito da queda da humanidade. Você pode falar sobre, por exemplo, a queda do homem e o reino animal. Lá em Romanos, a Bíblia diz que a criação geme, com dores de parto, esperando a adoção de filhos e tal. Enfim, a introdução, ela obedece um tripé. Uma boa introdução deve durar 10 minutos, 15 minutos do seu tempo, tá? 10 minutos é um bom tempo de introdução, um ótimo tempo. 8 minutos, 10 minutos é um bom tempo de introdução. E a sua introdução, ela deve ter um tripé. Sabe um tripé? Ela está aqui em cima, ó, introdução. Ela tá sobre um tripé. Ou seja, três coisas que sustentam uma boa introdução e que estabelecem um link entre você e a pessoa que está ouvindo. Primeiro, tem que ser relevante. Tem muita gente que gosta de falar de si mesmo, né? Não é interessante. Não é interessante. Então, a primeira coisa da introdução, primeiro pé, né, desse tripé, tem que ser relevante. Em segundo lugar, tem que ser interessante. Relevante e interessante é diferente. Vamos lá. O que é uma coisa relevante? É uma coisa importante. O que é uma coisa interessante? É uma coisa que me chama atenção. Nem tudo que é interessante é relevante, nem tudo que é relevante é interessante. E, em terceiro lugar, e isso é muito importante, a sua história tem que ser verificável. Verificável. Hoje, a gente está falando para um público que todo mundo tem um smartphone e todo mundo acessa o Google com alguns segundos. Então, se você contar, eu começo a contar uma história. Um meteoro caiu lá em Carapicuíba e nesse meteoro foi descoberto uma... O cara vai olhar e se não é verdade, você se comprometeu. Entende? Então, eu não queria falar, mas tem muito pregador que fala umas histórias que não tem pé nem cabeça. Não são verificáveis, tá certo? Então, a sua introdução, ela não precisa ter uma ligação direta entre o assunto que você vai falar. Ela tem que ter um link entre o início e o tema. Um link, uma ligação, que você vai fazer essa ligação no meio da pregação. Não precisa ter exatamente uma ligação direta, tendo um link já tá bom. E essa introdução tem que ter um tripé. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser interessante e ela tem que ser verificável. Verificável. E, para terminar esse assunto ainda da introdução, para a gente ir para o próximo ponto, tem uma coisa que eu ensino, com mais tempo, né, no curso da Escola de Pregadores, que eu chamo de efeito Hollywood. O que é o efeito Hollywood? É o seguinte. Pesquisa isso que eu vou falar. Olha, eu estou dando um fato que é verificável. Então, pesquisa o que é efeito Hollywood. Efeito Hollywood é o seguinte. Todos os filmes de Hollywood têm... em 6 minutos, eles precisam mostrar, entregar para a audiência
alguma coisa muito importante que define tudo. Então, o cara, a mãe dele morre, o filho morre, alguém é sequestrado, alguém ganhou um presente, nasceu a filha, ele foi chamado para ir para o Vietnã, alguma coisa grande vai acontecer, explodiu a bomba, caiu o avião, pediu em namoro, casou, não sei, alguma coisa. Nos filmes de Hollywood, eles obedecem um padrão. E esse padrão é o seguinte: você senta na sala de cinema e fica assistindo o filme. Vamos ver qual que é desse filme. Se, eu não sei, tem uma conta, tem uma regra, tem um estudo sobre isso. Em 6 minutos, se não acontecer nada muito grande que vai definir o enredo do filme, o filme também vai perdendo a audiência. Então, o que eu chamo aqui de efeito Hollywood não precisa ser cronometrado em 6 minutos, mas a sua introdução, além de ser relevante, interessante e verificável, ela tem que trazer uma informação de engajamento para quem está ouvindo no começo. Não precisa ser exatamente 6 minutos. Uma ideia que eu te dou, utilize o que eu estou chamando aqui de história. Utilize história. Por exemplo, dias atrás eu estava falando sobre Daniel. E aí eu li o que o Flávio Josefo falou a respeito de Ciro por ter sido chamado antes de ter nascido. Porque Ciro é um profeta que o profeta Isaías... Ciro é um rei Medo-Persa que o profeta Isaías faz menção dele mais 100 anos antes que ele nascesse. E aí um dia o Ciro leu o que o profeta Isaías havia escrito sobre ele mesmo e como ele reagiu, está escrito no livro de Flávio Josefo. Eu trouxe o trecho do livro e disse, pesquisem isso em Flávio Josefo, pesquisem por essa tag, por essa, vai por aqui, vai por ali. Quer dizer, eu dei uma história que chama atenção e foi relevante, foi interessante e é historicamente verificável. Então, no meio da minha introdução, eu apliquei o que eu estou chamando aqui de efeito Hollywood. Então, você para que serve a introdução? Você usa a introdução, pregador e pregadora, ensinador. Para que eu uso introdução, pastor? Por que eu tenho que tomar cuidado com a introdução? Para mim, a introdução é muito importante, quiçá tão importante quanto a própria pregação. Porque na introdução você estabelece conexão com quem está te ouvindo. Você está entendendo? Então, eu vou abrir para perguntas. Se você tem perguntas, guarda aí, tá? No terceiro ponto, eu estou no primeiro, eu vou abrir para perguntas e vou ficar, 5 minutos respondendo você aqui ao vivo, tá? Então, se você tem perguntas, segura, anota num papel, senão você vai esquecer. Anota no seu bloco de notas aí, salva sua pergunta, eu quero responder sua pergunta, tá bom? É que senão não dá tempo, senão a gente não sai desse assunto hoje. Talvez poderíamos fazer 3 lives, uma só de introdução, outra só... Vamos pensar nisso daí. Mas para finalizar esse primeiro ponto, utilize a introdução para estabelecer vínculo. Utilize a introdução para estabelecer vínculo. Na introdução, você prepara o ouvinte. Você não tem que pregar na introdução. Não fica preocupado. Uma outra coisa que eu tenho que falar para você, fuja daquele estereótipo, daqueles cacoetes de pregador de mudar a voz. Porque hoje... Não. Peraí. Isso aí não é para isso que Deus te chamou, tá? Então você saúda os irmãos rapidamente, abre o texto, faz uma boa leitura com respeito à pontuação e ao português, a nossa língua. Para isso, leia pelo menos 10 vezes o texto. De verdade, 5 minutos você lê 10 vezes o texto. E quando você for começar, quando você introduzir a mensagem, utiliza esse tripé, relevância, interessante e verificável. Aplica o efeito Hollywood no começo da sua introdução. Apresenta por que você está contando aquela história, impacta o pessoal. Você pode fazer isso através do gatilho da história, tá certo? E a introdução não precisa ter uma ligação exatamente direta com o texto. Quem vai dar quem vai fazer esse link é você, tá certo? Então, espero que nesse ponto da introdução eu tenha te ajudado. Deixa eu virar minha colinha aqui, eu tenho uma colinha aqui, para não me atrapalhar. E eu vou para o próximo ponto. Se você tem perguntas sobre introdução, anota no seu bloco de notas aí no seu celular e você faz essa pergunta para mim daqui a pouquinho. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Se você está chegando agora na nossa live, presta atenção, os guerreiros, né, que ficarem até o final,
falta meia hora para terminar, eu vou dar de presente esse livro em formato de PDF, está escrito aqui, baixe o PDF, não está disponível ainda, mas a gente vai disponibilizar nos últimos 10 minutos do nosso encontro. Então, daqui 20, 25 minutos, você vai conseguir baixar o meu último livro, tá bom? Esse é um bônus que eu estou dando de presente, gratuitamente, para quem está afim mesmo de aprender e vai comigo até o final. Temos alguns irmãos assistindo aí? Maravilha? Legal. Então, para você que está acompanhando aí, o segundo ponto é como expandir a mensagem. Veja só, veja que interessante. Às vezes, Deus nos dá uma palavra, deixa eu pegar aqui no meu celular, que eu guardo aqui os insights, as mensagens que eu recebo de Deus. Às vezes, por exemplo, ontem eu preguei uma mensagem, está até no Prega Aí do Instagram, se você não segue no Instagram, vai lá no Instagram, segue, no último Prega Aí, que é uma ideia de pregação, a minha pregação de ontem. Ontem eu preguei uma mensagem que eu nunca havia pregado, e eu falei sobre Moisés. E a sacada, a ideia, a inspiração que Deus me deu, lendo a Bíblia, era o seguinte: o Moisés é um cara, vou falar de um jeito bem coloquial, o Moisés é um cara cheio do Espírito Santo que atravessou o Mar Vermelho com mais ou menos 2 milhões de pessoas, mas não conseguiu atravessar o Rio Jordão. Ele atravessou o Mar Vermelho, cuja largura da travessia é entre 19 a 30 quilômetros. Ele atravessou 19 quilômetros e não atravessou o Rio Jordão, que tem mais ou menos 25 metros de largura. Por que ele não conseguiu? Porque ele se deixou levar pelas pessoas. Ele feriu a rocha quando, na verdade, teria de falar com a rocha, e ele estava nervoso. E por que ele estava nervoso? Por causa da falta de fé, por causa da falta de calma, da falta de jeito das pessoas. E por causa disso ele perdeu a terra prometida. E o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: você não pode perder a terra prometida por causa das pessoas. Então foi uma pregação muito legal. Mas essa sacada eu falei para você em 1 minuto. Como é que eu transformo essa mensagem em 1 hora de pregação, que é mais ou menos o tempo que eu preguei ontem? 55 minutos, 1 hora, mais ou menos. Então, como expandir a mensagem? Eu recebo uma palavra de Deus, mas Deus me inspirou nisso. Como que eu vou transformar isso, expandir essa mensagem, dividindo ela em ponto 2, ponto 3, o que eu falo em cada ponto? Bom, é exatamente agora que nós vamos aprender como que a gente faz isso. Bom, primeiro a gente tem que saber que a inspiração geralmente é curta. Uma frase, uma ideia, ou algo assim. Uma frase, uma ideia, alguma coisa assim, tá certo? Então, a inspiração é curta mesmo. Ai, pastor, eu queria pregar, mas, sabe, eu li a Bíblia, veio uma frase assim, mas como é que eu vou pregar? O pastor vai me dar 40 minutos, como é que eu faço para pregar? Então, é assim que funciona mesmo. Então, primeiro, você recebeu um insight da parte de Deus, tá certinho, é assim que funciona. Mas se o tempo que você tem para pregar é 30, 40 minutos, 1 hora, e agora? Como diz lá no Chapolin, agora quem poderá nos defender? Bom, antes de explicar como é que você vai dividir, expandir essa mensagem, deixa eu falar uma coisa. A coisa funciona assim, eu vou ensinar uma técnica para você, e isso é mais ou menos como andar de bicicleta. No começo é difícil, no começo dá medo, no começo você cai um pouco, tropeça aqui, tropeça ali, mas à medida que você vai praticando, e não demora muito, na 4ª, 5ª vez, você está tirando onda já, no sentido de andar de bicicleta. Você está tirando de letra, e depois que você faz isso, não esquece nunca mais. Andar de bicicleta, não esquece mais. Você, sempre que tiver uma bicicleta que você quiser, você vai montar e vai andar e vai funcionar. Sempre que Deus te colocar uma palavra no seu coração, você vai saber como é que você desdobra essa mensagem e transforma um insight de 1 minuto em uma pregação de 1 hora. Então, é isso que eu quero compartilhar com você neste segundo ponto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, anote a inspiração.
Vou perguntar para você, responde aí no comentário. Responde aí no comentário que eu quero ver depois. Quem aqui está ouvindo essa aula, já recebeu uma palavra de Deus para pregar? Coloquei aqui, coloquei. Já recebeu uma palavra de Deus para pregar e por não anotar, esqueceu. Porque eu já. Se já aconteceu com você, escreve aí. Às vezes, o que acontece? Você lembra metade, entendeu? Aí, outras vezes, para piorar, né? Você lembra o texto. Não, isso aqui é lá em Davi e tal. Mas não lembra a ideia que Deus colocou no teu coração. Não vem a inspiração. Porque você estava dirigindo, você estava trabalhando, você estava deitado na cama. Acontece comigo, às vezes, estou deitado na cama, li a Bíblia, terminei. E aí, eu vou assistir TV, vem uma palavra. Aí eu anoto, não, essa palavra é boa, amanhã eu vou trabalhar essa palavra. E você não anota. Então, a primeira coisa, para você expandir a mensagem, anota. E aí eu vou mostrar para vocês, eu não sei como é que vai estar o foco aqui, mas eu vou mostrar para vocês na íntegra aqui, como é que funciona. Esse celular aqui eu restaurei recentemente, então eu zero, mas aqui eu tenho 195 mensagens, 195 sacadas, 195 inspirações. Isso aqui é só para isso, olha isso. Você tem aqui quase 200, tá pegando bem, Wesley? Tá vendo aí? Ó, tem quase 200. E se eu clicar em alguma, tá? Se eu clicar em alguma, vamos lá. Aqui, cliquei aqui em uma. Pronto. Vai abrir. Aqui, ó. Aqui eu falo sobre, deixa eu ver qual que eu cliquei que eu nem vi. Abraão. Aqui eu prego o seguinte. O Abraão é um cara que luta com Deus em oração para não perder um sobrinho. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma, ele falou, não, mas se tiver 50 justos, 40, 30, 10 e tal. Ele luta com Deus para não perder um sobrinho. Cadê? Abraão luta com Deus para não perder o sobrinho, mas não luta e nem questiona na hora que Deus pede o seu filho. O que vale mais para você, um sobrinho ou um filho? Parece que é o filho. Por que Abraão luta para não perder um sobrinho, mas não luta na hora que Deus pede um filho? Eu falei, aqui dá um caminho. Nunca vi ninguém falar sobre isso. A primeira coisa que eu fiz, eu levantei, eu não lembro, deve estar aqui o horário, eu levantei e anotei a pregação. Então, primeira parte, anote a inspiração. Depois, em segundo lugar, vamos para a lousa aqui, em segundo lugar, então, Deus te deu, você estava na cama, levanta, eu indico mais o celular, hoje em dia todo mundo tem celular, anda com celular, então pega o bloco de notas, abre e coloca lá, pregações, inspiração, sei lá, e coloca. Em segundo lugar, eu vou falar uma coisa que é o que eu faço, aí você vê como que você faz aí, eu vou colocar entre aspas. Cuide da inspiração. Como é isso, pastor? Vou falar aqui alguns verbos, tá certo? Ore, leia, medite, pesquise. Por exemplo, o Abraão é o cara que lutou com Deus em oração para não perder o sobrinho, mas quando Deus pediu o filho, ele entregou de boa. Uma coisa que eu fiz na pesquisa, quando Deus pediu o sobrinho, o cara chamava Abrão. Quando pediu o filho, era Abraão. Ele estava em outra intimidade com Deus, em outra fase com Deus. E isso é na pesquisa, meu amigo. Ore. Quando você ora, Deus vai te dando mais. Se Deus te deu o começo, Ele vai te revelar mais. Leia o texto. Vai para o texto e leia. Não tem mágica. É ler o texto, meu amigo. É cair para dentro do texto, ler, reler, ler outra versão, ler outra coisa, textos afins e tal. Medite. Deus colocou essa palavra no teu coração, fica pensando nela. Durante o dia você fala, por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Qual que é a ideia de Deus nisso daí? Então, medite, tá? Então, anote a inspiração, cuide da inspiração, orando, lendo, meditando e pesquisando. E, em terceiro lugar, sente, não é verbo aqui, verbo sentir, tá? É sentar, verbo sentar. Sente-se e, vou colocar aqui, desenvolva, tá certo? Vou te falar o que eu faço. Eu tenho um caderno
de esqueleto de pregações, entendeu? Eu não trouxe ele aqui, eu podia ter trazido. Mas é um caderno onde eu vou colocando, escrevendo as ideias. O Abraão lutou para não perder o sobrinho, mas não lutou para perder o filho. Antes ele chamava Abrão quando ele lutava com Deus para não perder. Agora que ele chama Abraão, ele não luta mais. Ele tinha tantos anos na primeira, tinha tantos anos na segunda. Ele morava em tal lugar na primeira, em tal lugar na segunda. Então, tudo isso, né, você tem que sentar e colocar no papel. Não tem mágica. Senta o bumbum na cadeira e faça. Se Deus te chamou para esse ministério, você tem que enobrecer este ministério. Você está entendendo? Então, como que eu vou expandir a mensagem? Vai vendo. Da inspiração que Deus me deu, que é uma frase. O cara lutou para não perder o sobrinho, mas não lutou para perder o filho. Aí eu vou pensar. Aí eu já vi o nome, a data, a época, o lugar. Eu vou meditar, eu vou pesquisar, eu vou orar, eu vou sentar e eu vou desenvolver, eu vou colocar no papel várias ideias que foram nascendo em segundo plano, terceiro plano, a partir do insight, da inspiração que Deus colocou no meu coração. Tá certo? Na sequência, agora eu vou até trocar a caneta aqui, porque é uma técnica que eu ensino lá na escola de pregadores. Claro que lá tem mais tempo, tal, mas essa técnica eu chamo de 3x4. Eu não sei se tem alguém que está aí na live que já fez a escola de pregadores, mas se você já fez, comenta aí embaixo se alguma dessas coisas que eu estou falando, você já me ouviu ensinar e se você já faz, e escreve aí se funciona mesmo, né? Se dá certo mesmo para você na prática. Eu não estou vendo, mas se tiver alguém vendo aí, vai que tem uns 20 vendo e esses 20 vão um ver o outro e tal. Então vamos lá. O que é 3x4? Você vai dividir a ideia em 3 pontos. E depois dividir cada ponto em 4 letras. Pastor, como assim? Explica para mim melhor do que o senhor está falando. Então vamos lá. Aqui está a folha de caderno. Não sei se vai pegar tudo aí. Aqui está a folha de caderno. Tá pegando aí, Wesley? Sim. Certo? Aqui está a folha de caderno. Aqui você tem o tema. Aqui você tem a introdução, que nós já falamos. E aqui você tem ponto 1. No ponto 1, você coloca lá A, B, C, D. No ponto 2, a mesma coisa. Você coloca lá. Pode colocar em branco, do jeito que eu estou fazendo aqui. A, B, C, D. Tá? Eu não vou colocar o ponto 3 aqui, obviamente porque não cabe, tá? Mas você vai... o tema, deixa em branco. O tema é a última parte da pregação. Quando a pregação já é pronta, você põe o tema, tá bom? A introdução, nós já falamos, alguma coisa relevante, uma história, um link entre o tema e o que você vai pregar. E aqui você coloca o ponto que você quer falar e aí você coloca A, B, C e D. Pode ser mais do que o D, pode ser, às vezes alguns esboços meus vai até a letra F, G, J, não importa. Mas agora eu quero falar para você, isso aqui é o 3x4 que eu ensino. Aqui no número 3, então 3 pontos e 4 explicações em cada ponto, tá certo? É assim que você vai expandir a mensagem que Deus colocou no teu coração. Mas agora, para fechar esse lance aqui da expansão da mensagem, uma coisa precisa ficar clara para você, tá certo? Quando você usou o 3x4, você vai preencher esses três pontos aqui. E aí, para preencher, nós vamos para o nosso terceiro conteúdo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Você vai para o terceiro conteúdo
que eu quero dar para você. Então, vira a página aí, não sei se você está anotando, e vamos para o número 3. Tá? O número 3 eu estou chamando de estrutura em marcha ré. O nome é estranho, foi eu que inventei, então é isso aí mesmo, tá certo? Pegou para mim, então fica fácil para eu falar, então é isso aí. O que é estrutura em marcha ré? Você já tem o esboço, essa aqui é a sua folha no caderno aí, tá certo? Isso aqui é a sua folha no caderno aí. Você já tem o tema, quer dizer, o espaço do tema, né? O tema é por último. Você já tem a introdução e você tem aqui, primeiro ponto, e aí você coloca A, B, C e D. Aí você tem segundo ponto, aí você coloca lá A, B, C, D. Pastor, mas eu vou colocar assim na folha em branco? Assim na folha em branco, é fácil. Terceiro ponto, e aí você coloca lá A, B, C e D. Beleza? O que é a estrutura em marcha ré? Eu chamo lá no curso, né, da Escola de Pregadores de planejamento em marcha ré. Vamos lá. Você vai usar os 3 pontos da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui. No primeiro ponto, você vai explicar o texto ou o assunto. É aqui que você fala o seguinte, você saiu da introdução, é aqui que você fala o seguinte, não sei quantos antes de Cristo, naquela época o governo era dos filisteus, e o rei era fulano, e o câmbio era tanto, e a moeda era tal, e o governo era assim que funcionava. Então, no primeiro ponto, você explica o texto. No segundo ponto, você prega a inspiração que Deus te deu. Pastor, eu não posso pregar logo no começo? Pode fazer do jeito que você quiser. Do jeito que eu estou falando aqui, é muito mais fácil. No segundo ponto, você prega a inspiração que Deus te deu. E no terceiro ponto, você conclui. O que é concluir? Continua a pregação no terceiro ponto e vai concluindo e chama, você conclui e chama os ouvintes para uma ação. Que pode ser entregar a vida a Jesus, que pode ser chamar para orar, para se arrepender, para confessar, para pedir perdão, para investir em missões ou para ser enviado para missões, enfim, depende do que você vai pregar. Então, tem vários tipos de pregação, enfim. Então, no primeiro ponto, você explica o texto. Como explica o texto? Personagem, política, geografia, curiosidades, detalhes do texto. Aqui que você pode fazer uma exegese, apresentar uma palavra, tal. No segundo ponto, você traz a inspiração que você recebeu, que veio de Deus. Como eu disse logo no comecinho dessa aula, a inspiração vem de Deus. Eu não vou ensinar você a pregar minhas mensagens ou a mensagem de alguém. A inspiração vem do Senhor, tá certo? Então, você prega a inspiração que Deus colocou no teu coração. E no terceiro ponto, você sai da inspiração, no sentido de que entregou o que Deus te deu, a revelação que veio para você, e você vai concluindo, vai desacelerando e preparando o ouvinte para uma atitude. Então aqui você sai da pregação e passa para ativar uma ação. E o que é a estrutura em marcha ré? Já que eu entendi, voltando aqui, já que eu entendi como que eu recebo a palavra, o que eu tenho que fazer quando eu recebo, e eu consegui dividir ele utilizando o método 3x4, 3 pontos com quatro explicações cada um, agora eu já entendi também que o primeiro ponto serve para isso, o segundo para isso e o terceiro para isso. Agora você aplica o que eu chamo de
estrutura em marcha ré, que é, deixa eu virar minha colinha aqui, eu preparei uma cola para ajudar, tá certo? Então, a estrutura em marcha ré é o seguinte, cada pregação, tem pregação que você recebe de Deus, que é uma pregação, eu não vou escrever aqui não, para não bagunçar, que pode ser uma reflexão, que pode ser uma palavra de evangelismo, pode ser uma palavra de ensino, pode ser uma palavra de exortação, já falei 4. Pode ser uma palavra de reconciliação, pode ser uma palavra de restauração espiritual, né, de renovo espiritual. O cara não está desviado, mas está murcho. Aí você prega uma palavra que faça com que ele busque mais a Deus. Depende da palavra que Deus te deu. Então eu citei aqui 6 ou 7 tipos de pregação. Tá? Então, primeira coisa, no marcha ré, na estrutura de marcha ré, primeiro você define o efeito que a pregação vai causar. O que é o efeito da pregação? É o último ponto. É o último ponto. Aqui está o efeito. Tipo assim, Deus te deu essa palavra? Deu. Para quê? Deus te deu essa palavra? Para quê? Essa pergunta é a primeira. Só que quando você responde, você está falando do fim do sermão. Então, para responder essa pergunta, para que Deus me deu essa palavra? Sobre Abraão, ou sobre Moisés, que eu disse agora de Abraão, de Moisés. Então, para quê? Então, quando eu respondo essa pergunta, eu estou indo automaticamente, se eu me faço entender, para o fim do sermão. Para que Deus me deu essa palavra? Então, eu estou lá no final da pregação. Então, defina o efeito da pregação. Depois, você divide, coloca no caderno lá, a introdução, ponto 1, 2 e 3. Eu já sei que no ponto 1 eu vou explicar, no ponto 2 eu vou pregar, no ponto 3 eu vou concluir. Eu já sei que é mais ou menos isso. Mas aí eu começo a imaginar a pregação de trás para frente. Então aqui eu vou chamar os ouvintes para a reconciliação. Então eu dei aqui, ó, chamada para reconciliação. Ou seja, é assim que deve terminar, se a palavra foi sobre reconciliação. Se foi sobre perdão, se foi sobre cura, se foi sobre exortação, se foi sobre renovo, aí você vai mudar aqui embaixo. Mas veja que nós estamos começando de trás para frente. Eu tenho que concluir essa mensagem chamando o meu ouvinte, o ouvinte que está lá na igreja, chamando a pessoa que está me ouvindo, para tomar uma decisão, uma atitude. Essa atitude aqui pode ser de reconciliação, do que for. Então, eu começo de trás para frente. Para eu chamar ele para essa reconciliação, o que eu tenho que ter feito antes? Então, aqui eu vou apresentar um texto condizente. Qual é esse texto? Não sei. Depende da palavra que você está falando. Então, o que eu estou tentando mostrar para você é que, se você fizer uma estrutura, isso aqui não é um esboço que vai para o púlpito na sua mão. Isso aqui é o rascunho, tá certo? Então, você vai pegar uma folha e vai rascunhar, rabiscar. Ninguém vai ver. Você pode embolar e jogar fora no final. Aliás, eu faço isso. Depois que eu termino essa folha que eu faço em marcha ré, eu embolo e jogo fora. Porque aí o sermão ficou pronto. O sermão eu vou fazer tema, introdução, primeiro ponto, nessa ordem. Primeiro, depois segundo, depois terceiro. Mas isso aqui, vamos chamar de rascunho. Rascunho da pregação. Rascunho da pregação. Beleza, minha gente? Então, a estrutura em marcha ré te ajuda muito sobre qual é o desfecho que a pregação vai trazer. Qual é a inspiração? Lembra que aqui eu tenho o desfecho, aqui eu tenho a inspiração e aqui eu tenho a explicação. Conclusão, inspiração e explicação. Pastor, mas eu não posso começar já trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração? Meu, você pode tudo se você receber uma direção de Deus, tá? Você pode tudo se você receber uma direção de Deus. Mas o que eu estou tentando mostrar para você é um jeito onde você consegue visualizar tudo antes de pregar. Tá certo? Tudo com a direção de Deus. Tá certo, minha gente? Bom, eu
espero que... Eu não sei se vocês responderam aí algumas coisas que eu perguntei, sobre se esqueceram já uma pregação ou não, se recebeu uma palavra de Deus e acabou esquecendo. Por exemplo, este livro que eu estou dando de presente para vocês, falta 10 minutos, menos de 10 minutos para eu liberar esse livro para vocês. Esse livro que eu dei para vocês, eu fiz exatamente isso aqui. O que é o tratamento de choque da graça? Aqui eu falo sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. 3. E cada um desses 3 eu expandi em 4 pontos. Eu falo sobre uma perda, a ovelha se perdeu, uma busca, o pastor buscou, um reencontro, eles se reencontraram, e uma festa. Então, é o princípio 3 por 4. Virou um livro. Então, esse livro é... Não só esse livro, outros livros meus também. Isso é um segredo que eu estou compartilhando com você, que dá para, a partir disso, você consegue escrever um livro. E a prova é esse livro que eu vou te dar, que é o meu último livro. Entendeu? Então, você vai conseguir, através de passos simples, você vai conseguir receber uma palavra de Deus, uma frase, um insight, uma interpretação em um texto, expandir isso em 3 pontos. Cada ponto você pode colocar 4, 5 ou mais situações. Então, se essa aula tá legal para você, escreve aí embaixo, pô, pastor, tá ajudando, tá legal, tudo mais, porque é assim que você me ajuda, né, também a continuar. Acho que tá sendo bênção desse jeito para vocês. Agora, eu quero falar com você a respeito de uma oportunidade. Se você gostou, se você está assistindo essa aula e se você gostou desse conteúdo, se essas dicas que eu estou dando para você aqui realmente estão te ajudando, eu estou muito feliz em anunciar para você, falta 5 minutos para liberar o PDF, tá? Daqui a pouquinho, 5 minutos, já prepara aí, 900 pode liberar o PDF, tá bom, Wesley? Então, se essas dicas estão ajudando você, eu estou muito feliz em anunciar para vocês o lançamento de um projeto chamado Escola de Pregadores. O que é a Escola de Pregadores? É um curso completo, onde eu ensino todas as técnicas que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos de jornada de pregação e amor ao ensino das Escrituras. Você já percebeu que ninguém ensina a gente a pregar? Você vai, começa a pregar, você fica vendo as outras pessoas pregando, vai por aqui e tal, fica meio perdido no começo. Bom, agora com a Escola de Pregadores, você vai aprender tudo que você precisa saber sobre preparar pregações, aulas, palestras, inclusive livro. Olha que interessante, com isso você consegue inclusive escrever livro, preparar um seminário, uma aula de escola dominical, ou mesmo para aproveitar cada oportunidade que você tem para trazer a palavra, seja na igreja grande, se você congrega, ou na célula para 3, 4, 10 pessoas. A Escola de Pregadores vai capacitar você a pregar com segurança, com clareza e principalmente com profundidade, porque é isso que eu estou explicando para você. Quando você terminar a pregação, você vai ouvir o que eu sempre ouço: pastor, que profundidade, eu já ouvi esse texto pregado várias vezes, mas nunca com essa intensidade. Então, a Escola de Pregadores vai te ajudar nisso. E o que você vai ganhar com esse curso? Se liga nos bônus que eu preparei com carinho para o lançamento da Escola de Pregadores. Eu vou colocar aqui 4 ou 5 bônus. Primeiro, quem comprar esse curso hoje, nessa semana de lançamento, vai receber de graça os vídeos da Escola de Pregadores que nós fizemos em São Paulo. Foi mais ou menos 8 horas de conteúdo e é um curso à parte, e eu vou dar de presente para quem se inscrever agora na Escola de Pregadores. Foi um curso que nós fizemos o mês passado, agora em julho. Foi um dia incrível, com horas e horas de ensinamentos poderosos sobre como pregar. Esse é o bônus número 1. Bônus número 2, você vai receber também de presente o acesso a um grupo exclusivo de alunos comigo para a gente conversar. Então, você vai comprar a Escola de Pregadores e vai receber o acesso a um grupo fechado no Telegram para tirar dúvidas comigo. A gente vai promover interação, tarefas, trabalhos. Vai ser um grupo muito construtivo que um vai ajudar o outro a crescer, a melhorar. E lá eu vou tirar mais dúvidas e ainda ajudar você ainda mais. Bônus número 3. Se liga. A Escola de Pregadores, esse curso online, ele custa R$ 797. R$10,79. Nada muito
né, agressivo. Mas hoje você vai se inscrever pagando 10 de R$ 49. Então, se você pode investir R$ 49,70 por mês, pode ser o cartão de crédito seu, de outra pessoa, não tem problema algum. Eu estou te dando R$ 300 de bônus, R$ 300 de desconto, tá certo? Ao invés de pagar 700 lá, 10 de R$ 49. Bônus número 4, eu falei que eram 4 ou 5, sei lá. Bônus número 4. Os 30 primeiros matriculados, agora tem bastante gente assistindo essa aula vai ficar disponível uma semana, então imagina que foram 800 inscritos, imagina que os 800 no fim da semana passem por aqui. Os 30 primeiros que se inscreverem vão ganhar um ingresso para participar do evento ao vivo da Escola de Pregadores. Será agora no dia 19 de outubro, na cidade de Campinas. Pastor, mas eu tô na Paraíba. Tudo bem, você não vai poder aproveitar, mas quem está em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, região aqui do 019, 011, ganha de presente um ingresso para participar da Escola de Pregadores ao vivo. Esse ingresso custa R$ 120 e eu estou dando de presente para você. Bom, a pergunta é quanto tudo isso custaria? Você vai pagar 10 de R$ 49,70. Agora, eu vou para um bônus, deixa eu te dar uma ideia de preço. Se você contar tudo que eu preparei para você, e suporte, e plataforma, tal, esse material custaria aí R$ 2, 3 mil. Se matriculando agora, você vai comprar tudo isso por R$ 49,70, são 10 pagamentos. É isso mesmo. Todos esses bônus vão custar juntos menos de R$ 50 por mês. A ideia é que não comprometa o seu orçamento. E para fechar essa oportunidade, tá sentado? Eu vou te dar um presente que custa R$ 1.000. Exatamente. Eu vou te dar de graça o curso de hebraico da FTB. Eu sou professor desse curso, são mais de 1.000 alunos. Esse curso custa R$ 1.000 na ponta do lápis. Deve ter gente aqui que pagou R$ 1.000 nesse curso, que está assistindo essa live, por exemplo. E eu quero dar essa capacitação. Você vai aprender a ler, escrever, falar, transliterar em hebraico, do hebraico para o português. E eu não quero cobrar nada. A gente tinha definido aqui no marketing que ia custar R$ 300, 300, 297 e tal, mas no final eu falei, vou dar de presente, tá? Então, comprou a Escola de Pregadores, que custa 800, você vai pagar 10 de 49. Custa 800, vai pagar 10 de 49. Ganha de presente um curso de R$ 1.000. Pastor, eu já fiz, posso dar esse curso para minha mulher? Pode, é seu. Você pode dar o curso para quem você quiser. É um curso de R$ 1.000 completamente de graça. Então, se você somar tudo que você está ganhando, vai perceber que essa é a oportunidade que você precisava para se capacitar para o ministério. Você pode investir no seu chamado R$ 49,70, sem juros, sem taxa de matrícula. O seu curso começa agora. A Escola de Pregadores já está te esperando, o curso completo. Se você comprar agora, você já pode participar da primeira aula que já está disponível para você. Pastor, como que eu faço para comprar esse curso? Você está preparado? Então, para reservar a sua vaga, clique agora em garantir sua vaga, tá aqui embaixo. Clica aí, garantir sua vaga, tem lá, você pode conversar pelo WhatsApp com o Thiago, que está lá atendendo vocês. E agora, depois de tudo isso, você tem 3 opções. Primeiro, continuar fazendo tudo sozinho, gastar tempo, energia, mesmo sem ter a certeza de que vai dar certo. Segundo, você pode investir o tempo que eu investi, o dinheiro que eu investi para aprender o que eu aprendi, e eu demorei 20 anos, eu não sei quanto tempo você vai demorar. E, em terceiro lugar, você pode se tornar aluno da Escola de Pregadores Online e fazer parte dessa comunidade incrível de pessoas que desejam mudar o mundo através da pregação da Palavra de Deus. Então, se você quer, clique aqui embaixo e receba agora o acesso imediato. Você vai pagar 10 de 49. Pastor, tem que ter o quê? Cartão que tem o limite de 400, 500 reais. Pode ser no nome de outra pessoa, o cartão não tem problema algum. Pode liberar o PDF, tá liberado? Tá? O PDF está liberado, que quer baixar o PDF conforme prometido, estou entregando o meu livro para vocês de graça. Esse livro está escrito conforme eu expliquei aqui na Escola de Pregadores,
que tal você também preparar o seu livro, né? A Escola de Pregadores também pode servir para você escrever o seu livro. Para finalizar, eu quero agradecer e também quero responder algumas dúvidas que pintaram no chat e também entregar o bônus prometido, que é o meu livro. Então o PDF está disponível para você aí, pode clicar e baixar o PDF. Isso só vale para aula ao vivo. Essa aula vai ficar disponível uma semana, mas é só agora que você consegue. Agora, hoje é segunda-feira e agora são 9 horas. Agora você consegue baixar, tá? Então, eu termino voltando na ideia que eu falei para você. A Escola de Pregadores de 800, você vai pagar 10 vezes de 49. E uma dica que eu vou dar para você. Quem acha caro o preço do conhecimento, não conhece o preço da ignorância. A ignorância custa muito mais caro. Se você pode investir R$49 em você mesmo, isso não paga uma pizza com Guaraná, você está entendendo? Mas vai levar o teu ministério para o próximo nível. Uma coisa que eu digo sempre, o que você sabe a nível de ministério te trouxe até aqui. Mas o que você sabe não vai te levar para o próximo nível. Se você quiser ir para o próximo nível, você tem que investir, tem que aprender. E para se tornar aluno da Escola de Pregadores, você vai estar subindo mais um degrau com certeza. Então, se você pode, é R$ 49,70. Uma dica técnica, esse curso fica disponível para você durante um ano, tá certo? Até 2020, final de 2020, você pode pesquisar o que você quiser na Escola de Pregadores, tá bom? Agradeço aí a oportunidade. Se você ainda não clicou, clique agora e faça já a sua inscrição na Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. Tem perguntas aí? Tem. Vamos lá. Qual a diferença entre pregação temática e expositiva? Ótima pergunta. Quem faz a pergunta? Qual é mais eficiente? Não tem o nome? Então vamos lá. Qual a diferença entre pregação temática e expositiva? A pregação temática não necessariamente está presa a um texto. Ela está presa a um tema. Então você vai falar sobre oração. Você pode começar em Enos, onde se começou a invocar o nome do Senhor, e pode terminar em Apocalipse, quando tem as salvas cheias de orações dos santos. E você não tem que obedecer, não está preso a um texto. Já a pregação expositiva, você está completamente preso a um texto, onde você vai expor o texto em profundidade. Beleza? Se tiver mais alguma pergunta, beleza? Se não, tem? Vamos lá? A conclusão é obrigatoriamente tem que chamar para uma ação? A conclusão obrigatoriamente tem que chamar para uma ação? Tem, no seguinte sentido, você mostra por que a pessoa está ouvindo aquela mensagem. E quando eu falo chamar para ação, não precisa falar para o pessoal levantar da igreja, do banco e vir até aqui à frente. Eu raramente faço isso. Mas você chama ou para uma reflexão, para uma oração, para uma ação que às vezes nem precisa ser ali na igreja na hora, pode ser em casa. Olha, então chegando em casa, você vai conversar com a sua esposa, vai colocar em prática aquilo que você aprendeu com seu pai, com seu irmão, enfim. Eu acredito muito que uma chamada de ação valida a pregação que Deus colocou no teu coração. Então fica aí. Tem mais alguma pergunta ou não? Tem. Eu não consigo ler o esboço. Como que eu faço para montar um esboço? Não consigo ler o esboço na hora de pregar, seria isso, né? Na hora de pregar eu não consigo ficar lendo o esboço. Como que eu faço? Olha, como eu disse no começo é um pouco difícil, é como andar de bicicleta. Eu indico para você a prática. No começo, hoje, por exemplo, eu prego lendo o esboço. As pessoas não percebem que eu estou lendo. Aliás, eu dei essa aula toda lendo. Eu fiz o esboço para vocês para dar essa aula. Então, no começo é um pouco difícil, mas à medida que você vai praticando, e isso não é com 3 ou 4 não, tá? 10, 15 pregações, mas você vai conseguir. Fique em paz que você vai conseguir. Mais alguma? Sempre vejo o senhor falando sobre contexto imediato e contexto remoto. O que vem a ser exatamente? O que é contexto imediato e o que é contexto remoto? Contexto imediato é o texto. Quando você pega a sua Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que dentro lá da Bíblia, algumas letras começam com negrito. Ali é o começo do contexto imediato. Ou seja, é o assunto exatamente imediato ao texto que você está lendo. O começo e o fim do assunto. Esse é o contexto imediato. O contexto remoto
pode ser outro livro, por exemplo. Então, você está lendo lá em Crônicas e o contexto remoto, quer dizer, a continuação daquele assunto ou o início daquele assunto pode estar em outro capítulo ou talvez em outro livro que sai em outro testamento. Então, você está lendo em Hebreus e às vezes você precisa ir lá em Êxodo para poder entender. Esse é contexto remoto. O contexto imediato está preso ao texto. O contexto remoto está preso à teologia apresentada. Beleza? Mais alguma? Vamos olhar a última? Quantos módulos tem o curso da Escola de Pregadores? A Escola de Pregadores tem 10 módulos, mais ou menos 30 horas de conteúdo em 10 módulos, tá? Eu não sei exatamente a divisão dos módulos, mas de cabeças, né? Eu não sei. Dá para abrir aí, Wesley, para ver? Se você me fala módulo 1, módulo 2. Até hoje nós já estamos no módulo 5. Tá certo? Módulo 1 trata do quê? Módulo 1 eu falo sobre o caminho da pregação. Não, o módulo 1 eu falo sobre introdução, inspiração, o seu chamado, alguma coisa assim. No módulo 2 eu falo sobre o caminho da pregação. Entre Deus, lidando com o insight, a inspiração que Deus te deu, entre Deus te inspirar e você pregar. No módulo 3 eu falo sobre planejamento e marcha ré. Isso. Né? Como é que você faz isso? Mas eu falo com mais tempo, né, e tal. E nesse módulo 3... tem vídeos onde eu mostro, onde eu estou no gabinete da igreja, falando, ó, Deus me deu uma palavra, eu anotei aqui no celular, agora passei para o caderno, mostro o caderno, como é que faz o planejamento em marcha ré na prática, isso está no módulo 3. O módulo 4 eu falo sobre o princípio 3x4, como é que você divide em 3 e em 4, e o módulo 5 eu falo sobre introdução, né? Um módulo bem denso, não sei quantos vídeos, mas acho que umas 6 aulas, né? Só sobre introdução. São 10 módulos e ficam disponíveis para vocês durante 12 meses, tá bom? Eu vou parar de responder aqui, porque eu falei que eu tenho que parar com 1 hora e 10, isso já está dando. Mas eu vou responder as perguntas de vocês. Fica depois, dá para eu responder depois? Eu vou responder as perguntas de vocês. Podem mandar metralha de perguntas aí, que ainda hoje, amanhã, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Se você quiser rever essa aula, basta entrar novamente aí amanhã, depois da manhã, que vai ficar disponível para você. Eu sei que é muito rápido, porque eu não vou conseguir segurar você mais de 1 hora. Eu acho que já não estou mais segurando, tem gente que já está saindo. Baixa aí o PDF se você quiser e se você pensar, ora a respeito, faça a inscrição, ganha todos esses bônus que eu estou falando e inclusive ganha o curso de hebraico. Se você pode investir R$ 49,00, entra com a gente na Escola de Pregadores e bem-vindo a um novo tempo no seu ministério. Fico por aqui, a gente volta a se encontrar num próximo projeto da Escola de Pregadores. Deus abençoe você.